Boa noite, que maravilha, que bom começar mais uma live, que bom, mais uma oportunidade de compartilhar, mais uma vez com gente linda, que eu adoro, que sempre tem tanta coisa boa para dizer, para acrescentar. Hoje eu vou conversar com a Vânia, diretora da Leaders School, e nós vamos falar sobre criando líderes, o desenvolvimento da liderança na infância. Como é que a gente ensina a liderança? Será que isso dá para ensinar? Que liderança é essa que a gente quer ensinar, hein? Será que é a liderança de liderar outras pessoas? Como é que é essa história, hein? Por que uma escola se chama Leaders School? Vamos bater esse papo? Como vocês estão? Muito bom, muito bom. Vamos ver. Vamos estabelecer contato. Como é que é? Estou lendo Tony Robbins, já mencionado por você, está me abrindo um novo mundo. Olha que legal, feliz. Oi, Vânia. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Tudo Tudo bem? bom? Bem, deixa eu arrumar aqui para A gente, aparecer direitinho. quando tá sozinha é uma configuração, aí quando entra outra pessoa a gente tem que ajustar de novo. Corta, né? Divide a tela, mas acho que já Aí, tá legal. tá bom. E aí, como você está? Tudo bem? Tudo bem, hoje estamos na night, 9 horas. Mas tô Hoje ligada aqui, tô no 220. que bom! Eu já estou na quinta live do dia, então assim, confesso que estou um pouquinho cansada, mas eu falar com vocês sobre esse assunto me empolga muito e eu tenho uma bateria bem animada, né? Então, eu, Isso é bom, eu isso é bom. tenho muita energia, graças a Deus. E eu fiquei pensando muito aqui, estava começando a introduzir o assunto para as pessoas, de como veio essa ideia, né? Não sei se todo mundo que está nos acompanhando já nos viu juntas. Então, pode ser que tenham pessoas Sim. que não tenham visto ainda. Então, antes de eu começar a provocar aí já as perguntas para esse nosso assunto, né, de criando líderes, de educando as crianças para a liderança, né? Como que isso se dá? Se apresenta para o pessoal, vai que tem alguém que não te viu das outras vezes, a gente, né, já faz essa gentileza com as pessoas também, de contar quem você é. Tá joia, tá joia. Obrigada pela oportunidade de conversar com você mais uma vez. Eu sou a Vânia, para quem não me conhece, Vânia Mesquita. Sou hoje muito feliz sendo diretora escolar, tenho uma escola, né, uma escola de família, eu, meu marido e nossa filha que cresceu junto com a gente na escola. E então a gente tem uma missão, né, importante. Eu sou pedagoga, mestre em educação. Quando entrei na pedagogia, 17 aninhos de idade, Examinatel, eu falei assim, eu quero ser diretora. Olha, que Uau! liderança! Uau! Você já E tinha aí isso eu em mente, fui, desde o começo. já, Que legal. eu era mais nova de uma turma muito grande na Unesp de Araraquara, né, a mais novinha da sala. Nasci em Que julho, né, legal. então tem alguns que são adiantados, Caçulinha. né, que nascem em julho. E aí você vai entrar na faculdade cedo. E Que a minha legal. missão de vida mesmo é educação. E então hoje eu estou aqui na Leaders School em Campinas e muito feliz, trabalhando com muita alegria, com muita missão, muita disposição, e a gente quer sempre, né, poder conversar sobre as questões educacionais que envolvem não só a escola, mas a família também, né? Porque juntos nós somos muito fortes, família e escola. A gente consegue muita coisa boa contra o que muitas vezes está acontecendo lá fora na sociedade, que a gente não concorda, né? A gente tem muito poder, só que a gente tem que se unir. Então é importante, né, a gente está conversando Quanto, aqui, quanto mais não é? alinhados estivermos, mais poder teremos, né? Esse é um ponto É muito, verdade. muito importante, muito relevante que você traz, né? E é legal dizer que a gente tá. Você me lembrou agora que a gente teve uma interação há pouco como mãe e diretora do meu filho, né?
Porque a Vânia falou Isso. assim, aqui, hoje eu vi o seu menino na escola, na hora do almoço, né? E ele não comeu salada, é isso mesmo? É assim? Toca o barco, né? E aí eu falei, é mesmo? Porque aqui em casa sempre a gente fala para ele escolher uma ou duas opções de salada, né? Aí ela falou, ah, é? Ah, então posso fazer isso aqui também. É, Então esse alinhamento nas menores coisas, nas coisas mais simples, como comer salada, né? Gera uma potência muito maior quando a família e a escola caminham para o mesmo lado, andam juntas, somam forças, né? Ah, então vou fazer um combinado com ele aqui também, vamos trabalhar juntos, né? Então, desde as isso. menores coisas até as coisas mais importantes no nível do caráter, no nível dos princípios, no nível dos valores, né? Também vão ganhando força quando família e escola andam juntos, né? É muito legal, muito legal. Sim, a gente precisa se alinhar para a construção, né, para ajudá-los a se construir como pessoas, né, de bem. Sim, sim, Então sim, faz é toda a isso que a gente diferença. quer. Felizes, né? Muito legal. E é Ô, isso. Vânia, Então aqui nessa missão aqui, vamos lá. sim, eu ia falar um pouquinho, tem um monte de pais aí da Líderes, olha que legal. Tem algumas pessoas É, comentando aí. queridos, E muita gente boa da escola, da comunidade escolar também acompanhando a live. Que legal. que Eu bom. queria fazer uma pergunta para a gente começar essa conversa, porque o nome da Tá. escola é Leaders School, né? Então, escola de líderes, né? E algumas pessoas, quando eu tomei a decisão de colocar o Petros na Leaders School, falaram: Nossa, Leaders School? Como assim Leaders School, né? Qual que é a ideia desse lugar, dessa escola, dessa metodologia, enfim? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, assim, né? Qual que é a ideia? Por que a escola se chama Leaders School? E como a Leaders School encara, enxerga essa liderança, esse protagonismo infantil? É uma pergunta muito importante. Esse nome é bem polêmico. Tem gente que Sim. passa aqui na frente da escola e fala assim: será que é escola de coach? Curso de Aham. nível de pós-graduação, extensão né, desenvolvimento de adultos, de empresários. E Sim. não, é uma escola, tem bebê aqui, né? Uhum. Berçário, infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. A gente trabalha com crianças e adolescentes. Mas como assim líderes, né? Vocês vão formar chefes? Não. Então, o que não é a Leaders School? O que não é a liderança que a gente propõe como educação? Não é a relação líder e súdito. Não é a relação patrão-empregado, né? Que dá essa impressão, né? Por que será que a gente tem a ideia de que liderança é só para adulto, né? É só para quem está precisando fazer um curso de gestão de pessoas, já está no mercado de trabalho e precisa desenvolver a liderança na sua área, na sua empresa, no seu emprego. Por que será que a gente pensa assim, né? Então, é um pensamento limitante. Uhum. Nós, quando colocamos esse nome na escola de liderança ou de líderes, em inglês, para também dizer que a gente dá uma importância para essa liderança de comunicação, e a língua inglesa ela é importante para a comunicação, né? Então a gente fala muito aqui sobre a importância do inglês também. Então aliamos o inglês com o conceito de liderança, e que é possível e é necessário trabalhar a liderança do ser humano desde pequeno. Uhum. Nas, Lá na sua formação de bebezinho, de maternal, e ele vai crescendo com uma base numa liderança prática, de vivência, né? Todos podemos ser líderes. Então, também é algo que parece assim, muito de temperamentos, que você fala tanto para nós, nos ensina tanto. Uhum. Né? O líder é aquele que tem um temperamento um pouco mais sanguíneo, colérico. Acho que não, todo mundo. Né? Será? Pode ser. Acho que não. Será, né? Acho que não concordo não, porque é uma visão de liderança mais ampla, né? Então é possível que a nossa criança que é mais tímida, né? Meu filho é muito tímido, não conversa, não olha, ele nunca vai ser um líder, ele vai sim, ele vai.
A gente precisa desenvolver habilidades e competências pautadas em valores, em virtudes, né? Valores são algo ligados à moral, virtudes, aquela ação boa. Então, se eu tenho uma moral no sentido de que eu tenho valores de bem no meu coração e tenho boas atitudes, então é o bem e o bom, valores e virtudes, eu vou desenvolver minha liderança. Não vou ficar paradinha. Então, eu gosto quando você fala do protagonismo no começo da nossa live. Está bem ligado liderança e protagonismo. E na infância, isso desenvolvido, a gente vai se tornando um ser humano melhor lá na frente. Né? Porque se deixar mesmo para a vida adulta, tem muita coisa que a gente já perdeu lá atrás. E é que a gente precisa resgatar. Né? Então, a nossa criança, o que eu quero com a Leaders School, com esse conceito de liderança? Quero que minha criança cresça, que meu adolescente saia daqui com uma visão de liderança, que ele vai influenciar o mundo de maneira positiva. Se ele fizer isso para mim, minha missão está cumprida na Terra. Se ele vai influenciar o mundo de maneira positiva. Então, pequenas coisas do dia a dia, se ele souber ajudar pessoas, se ele puder servir pessoas, o líder, ele é uma pessoa que serve o outro, que ajuda o outro, né? Não que manda no outro. Que coloca então, os assim, seus talentos e dons a serviço do outro, né? De si mesmo e do outro, né? Maravilhoso. Muitas vezes a gente tem liderança... Ai, desculpa, Isa, só queria Pode complementar. falar. Às vezes Claro. a gente já percebe algumas crianças ou adolescentes que eles já são líderes, né? Fala, nossa, meu filho nasceu líder. Ele tem uma personalidade de liderança, só que ele não sabe usar. E aí ele não faz com que essa habilidade seja desenvolvida de uma maneira saudável para ele. Ele se prejudica com isso, porque ele vai acabar mandando um amiguinho, puxando o brinquedo da mão. E aí ele virou o bandão. Então ele não é líder ainda. Um líder tem que saber se equilibrar. Né? Então, a liderança é uma coisa bem mais profunda e ampla do que isso tudo de simplesmente mandar no outro, né? E do que perfil, né? E do que simplesmente o perfil de ser mais incisivo ou não no seu querer, né? Não é só isso, né? Tem muito mais profundidade do que isso, né? Eu queria trazer uma coisa que me chamou muito a atenção, quando a primeira vez eu perguntei sobre isso, né? Líderes, como assim e tal? E já faz um tempo. E você me falou de um tripé que funciona como base de como vocês enxergam o desenvolvimento da liderança. E aquilo me encantou, ganhou meu coração, né? Porque tem a ver com a gente mesmo, com o outro, né? Com o mundo. Fala um pouquinho desse tripé aí de entendimento da liderança, de desenvolvimento da liderança. Essa é a parte que eu mais gosto de falar. Adoro. Porque quando a gente entende as 3 dimensões da liderança, a gente entende que é possível formar o líder dentro da nossa casa, dentro da nossa escola. Por quê? A gente vai começar falando do eu, né? Tem alguém aí que colocou até nos comentários aí, ser líder dele próprio, né? Eu li aqui, é isso mesmo. Maria Mota Pereira, minha aluna de Portugal. Olha aí. Então, quando eu começo a ser líder de mim, quando eu começo a controlar as minhas emoções, olha que coisa fantástica. E a escola é um lugar que eu vou ter algumas irritações na minha vidinha. Quando eu começo a querer algo que está na mão do meu amiguinho lá no maternal, terrible twos, como você falou esses dias aí também, sobre os 2 anos, né? Aquela coisa do eu, né? É meu, eu quero, agora, né? A criança é intensa nos 2 anos. E aí, como que ela controla isso? É a liderança de si mesma, né? Agora não vai dar. Como que ela vai gerir essa emoção? É a liderança de si mesma. Então, ela precisa aprender, né? O ser humano aprendendo a lidar com as suas próprias emoções, com o seu eu. Ele, quanto antes souber fazer isso, menos problemas ele tem na vida. Né? Ele não vai ser uma pessoa impulsiva, né?
E ele vai, para isso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa se autoconhecer. É o desafio, né? Sim. É tão fácil julgar o outro, mas olhar a si mesmo é um desafio. Então, não seria mais fácil a gente aprender isso de criança? Sim. Né? Por que a gente tem que chegar na vida adulta, fazer terapia, né? Psicológica, holística, e vai fazer curso, e vai fazer... Ah, preciso de um coach, preciso de uma ajuda, sozinho eu não vou. Talvez, se me treinassem nisso desde pequeno, eu me conhecer, o que eu estou sentindo agora? Vamos nomear os sentimentos? Então é tão lindo, né? Eu gosto muito de um trabalho aqui que a gente fez aqui na escola, a caixinha de primeiros socorros dos sentimentos, né? Então, se eu estou sentindo uma coisa assim, eu preciso da caixinha dos sentimentos, abrir o primeiro socorros. O que eu preciso daqui? Eu preciso do amor, eu vou pegar na caixinha. Preciso da paz, eu vou pegar na caixinha, porque agora eu estou com raiva, né? Então, eu preciso trocar esse sentimento. Então, a caixinha de primeiros socorros vai me ajudar. A gente trazer isso para o concreto, para a criança, é muito importante. O que você está sentindo agora? Não sei, então a gente vai começar a ajudar ela a nomear. Ah, e aí você fez o que com esse sentimento que você descobriu? É raiva? A raiva pega a gente, né? Aquele livro que você recebeu esses dias aí que eu vi nos seus stories, não era sobre raiva? Tem um aqui, ó, Tá bem aí, ele não? mesmo. Tá aí? Tá aqui. É ele? Eu vi. Recebido do dia, ó. Vamos lidar com a raiva. Vamos lidar com a raiva. É o Muito eu. legal. Cheio de atividades, Então, é livro bem prático, é interessante. Ele busca trazer para o concreto, exatamente como você está colocando, para ter uma coisa mais palpável dessas emoções, né, que são tão invisíveis e que tanta diferença fazem na nossa vida, né? Tanta diferença. fazem, a gente precisa aprender a sentir, a nomear e a controlar. E a criança é capaz de fazer isso se ela for orientada para isso, né? Então, a liderança de mim mesma, eu vou trabalhar a vida inteira, mas começando de pequena, eu vou já me conhecer melhor, eu vou conhecer se eu sou mais agitada, se eu sou mais calma, eu vou conhecer meu temperamento. Isso. Né? Então, nessa primeira dimensão, nós estamos falando de liderar a si mesmo, e a gente está falando coisas que têm a ver com a autorregulação, com o desenvolvimento do autoconhecimento, com o desenvolvimento de perceber-se, né? Perceber as suas emoções, nomear, começar a conseguir alguma gestão sobre ela, não deixar que a emoção domine a gente, mas a gente conseguir ter um controle, um domínio sobre a emoção que nos vem, né? O pessoal adorou a ideia da caixinha, viu? Depois você vai ter que gravar um vídeo falando como é que faz essa caixinha para eu postar aqui, que o povo quer, ó. Vamos fazer. Eu vou convidar até a professora que gostou muito de fazer isso aí, ela vai ajudar a ensinar. Muito legal. Então, essa primeira dimensão seria esse olhar para a gente mesmo. Que, na verdade, vamos combinar, né? A gente está falando das crianças, mas muitos de nós adultos ainda precisamos trabalhar essa primeira dimensão da liderança, né? A liderança sobre nós mesmos, porque quantos de nós, né, ainda nos pegamos reféns das nossas próprias emoções. Eu lembro quando eu trabalho naquele tempo que tinha palestra presencial, sabe? Antigamente. Aquele tempo que a gente ia, né, nas palestras, assim, sabe? Eu ficava num palco, né? Projetava algum slide, assim, naquele tempo. Eu fazia uma analogia na palestra de inteligência emocional, que eram os estágios, né, do desenvolvimento emocional. Então, num primeiro estágio, né, se a gente for comparar em cavalo e cavaleiro, a emoção é o cavaleiro e nós os cavalos, porque é ela que monta na gente e faz da gente ir para onde ela quiser. E aí, conforme a gente vai caminhando um pouquinho nessa primeira dimensão e desenvolvendo a autoliderança, né? A gente vai conseguindo ser o líder mesmo, da gente mesmo, da nossa fala, da nossa ação, do nosso olhar, né? E a gente começa a se assumir o lugar do cavaleiro e a emoção o cavalo, ou seja, aquele que nos leva para onde a gente quer, para onde a gente deseja, para o nosso objetivo, para o nosso resultado, né? Então, é muito interessante pensar que a gente já vai colocando a criança no lugar de cavaleiro desde cedo,
Não precisa crescer igual um cavalo para depois, de adulto, tentar virar um cavaleiro, que é um processo muito mais Isso. complicado, vamos combinar, né? Porque daí, se eu cresço igual um cavalo, estou fazendo uma analogia, gente, perdão que eu estou sendo tão grosseira, mas é porque fica mais fácil de entender. Eu já desenvolvi as redes neurais de cavalo, eu já desenvolvi e fortaleci comportamentos de cavalo. Para virar cavaleiro depois é mais difícil. Então, a importância de começar esse processo lá na infância, lá no berçário, lá no fundamental, vamos no começo, né, da vida, porque aí a gente já cresce, já fortalece as conexões neurais do cavaleiro. Fica mais fácil o processo e mais consistente, né? Bem Com mais certeza, fácil. Isa. Bem mais fácil, né? Lembrando que a neurociência nos diz que formamos nosso caráter e personalidade na primeira infância, né? Então, não pode ser desprezado esse tempo de criança. Ah, mas, puxa, meu filho é mais velho, meu aluno é mais velho, ele está perdido? Não, ninguém está perdido. A gente pode aprender até morrer, né? Até ficar velhinho. A gente sempre pode aprender a liderar a nós mesmos e melhorar isso. Basta a gente ser orientado, a gente querer, né? Quando é adulto queremos, quando é criança não. Precisamos dos nossos educadores, pais, familiares, escola, para nos dar as ferramentas. Então, quando a gente vê a criança ou adolescente descontrolado no seu eu, nas suas emoções, pegando a raiva como um exemplo bem comum e cotidiano, né? A gente tem que levar para ela um espaço de acolhimento para aquele momento, deixar que ela respire, que ela possa refletir, dali um pouquinho sobre aquilo. E eu gosto muito de dar uma dica para pais e para educadores escolares. Descreva o que aconteceu, porque quando a gente está com raiva, a gente nem sabe o que a gente fez. Não é uma coisa cega? Sim. Nossa, eu gritei, eu nem percebi. Tem uma explicação, né, fisiológica, que dá um curto-circuito mesmo nos neurônios, quando a gente está, né, cego de raiva. E a gente também fica repetindo uma historinha na nossa cabeça só do lado do outro, né? Só o que nos dá razão para continuar com raiva. A gente está lembrando bem lembradinho do que fizeram para mim, do que eu fiz nem tanto, né? Nem tanto. Nem tanto. É muito interessante isso. É muito interessante. Então não adianta punir esse momento, né? Simplesmente assim, para com isso, chega, não pode fazer assim. Você está atrapalhando a família aqui a jantar. Ou está na escola, você está atrapalhando a aula de português. Não está atrapalhando, você precisa resolver isso e mostrar para ele que, descrevendo o que ele fez, que essa criança fez, esse adolescente fez, fazendo ele pensar sobre isso, porque aí vem o exercício do pensamento, que é o cavaleiro, né? O cavalo é o coração, o cavaleiro é o cérebro. Até porque ajuda o cavalo a pensar. não pensa, né? O cavaleiro é racional, o cavaleiro é humano, o cavalo é bicho, o cavalo não pensa, né? Esse é o ponto. E olha, e falando em pensar. Pode falar. Não, eu quero falar assim. A gente embalou. É que quando a gente consegue ajustar, perder tempo naquele momento para nossa criança perceber a situação, a gente ganhou tempo, porque a chance dela não repetir o erro é muito grande. Então, assim, ai, nossa, me atrapalhou em tal situação. Eu ia resolver isso e essa criança não me deixou resolver, porque eu tive que parar para explicar. Não, você ganhou. Né? Ou está na aula de matemática. Nossa, hoje não rendeu a aula porque aconteceu um conflito na minha aula de matemática. Resolve esse conflito para que depois, na próxima aula, as coisas fluam melhor. Né? Senão vai acontecer de novo. E aí você vai ficar parando, só brigando com a criança. Esteja onde ela estiver, né? Essa é uma visão que me agrada muito ouvir você falando isso, porque é isso. Quando eu tô com foco só no conteúdo, e não é para tirar o foco do conteúdo, mas quando eu tô com foco só no conteúdo, eu só consigo ver uma pausa para resolver alguma questão emocional, por exemplo, como um atraso. Eu não percebo o ganho que isso tem, eu não percebo o quanto isso é educação, né? Enfim.
Eu ia falar também que nesse processo de pensar, eu gosto muito, e falando também na autoliderança, né? A gente tem uma cultura em que as crianças pedem para a mãe, para o pai, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E esse foi um lugar que eu nunca gostei muito, sabe? E desde sempre, quando o Petrus vem, mãe, eu posso fazer isso? Eu falo, o que você acha? Porque quando você devolve para a criança, o que você acha? Né? É adequado fazer isso? É hora de fazer isso? É um bom momento fazer isso? O que você poderia fazer se não der certo para fazer isso agora? Quando você devolve para a criança, ela tem que pensar. Ela tem que analisar, ela tem que ver que contexto ela está, que dia é hoje, que horas são, o que ela está propondo, suja, não suja, demanda quanto tempo, não, precisa de ajuda, não precisa. Ela tem que parar e analisar. Você ajuda a criança a desenvolver o pensamento, a análise, a liderança, portanto, né? Porque ela vai aprendendo a tomar decisões. Se é adequado, se não é adequado, se é uma boa hora, se não é uma boa hora, se é um bom dia, se não é um bom dia, se pode fazer sozinha, se precisa de ajuda, se suja, se não suja, né? Como limpa depois. Então, é uma série de análises que o adulto fica fazendo e fala para a criança, não, agora não é hora de fazer isso. E ele tira a chance da criança aprender tudo aquilo que ela poderia aprender se cada vez que ela viesse, eu posso? Você falasse, o que você acha? Vamos pensar junto? Claro, você ajuda, você conduz ali, né? Mas vamos pensar junto? Vamos, né? Estender um pouquinho essa conversa para ver se pode, se não pode, se dá, se não dá, se é bom, se não é bom, né? Então eu saio um pouco desse lugar de pode, não pode, porque eu tô falando ou porque eu não tô falando. Não, o que você acha? É uma boa? Né? Qual a sua opinião? Eu gosto de devolver para a criança essa decisão. Claro que eu não vou, né, apoiar todas as decisões e análises da minha criança. O fato de eu devolver a pergunta não significa que eu estou entregando para ela o poder da decisão em todos os momentos. Óbvio. Mas quando eu devolvo a pergunta, eu trago para ela a chance da gente conversar juntos. Ainda que eu já tenha a resposta. Ainda que eu já tenha a resposta. Porque muitas vezes nessa análise a criança chega à mesma resposta que eu tenho. Realmente não dá para fazer agora, né? Quando que a gente pode fazer? Agora, se ela não chegar, eu vou ajudá-la a chegar. Se for por esse lado, esse lado você não tinha pensado, né? Então, tem isso também para considerar. Vamos deixar para amanhã? Sabe? E a gente vai conduzindo, né? Então, há uma diferença importante para dizer aí, né? Quando eu devolvo a pergunta, eu não estou passando de volta todo o poder da decisão, né? Mas eu estou desenvolvendo junto a análise, né? A conversa sobre o assunto. Sim. A gente evita muito criar os nossos famosos filhos imperadores, né? Mandões, quando a gente faz isso. Né? Então, realmente, dar voz, dar a oportunidade de pensamento, de reflexão e de análise, quem pensa tem liderança. Quem não pensa, né? Vamos pensar na história político-social no mundo ao longo dos anos, todos da existência da sociedade, né? Quem não pensa é submisso no sentido de castrado do seu poder de participação social, né? Quem só obedece, só executa, é perigoso, né? Porque as coisas elas vão melhorar e evoluir e acontecer quando a gente tem seres pensantes na sociedade. Isso. Né? E eu vou passar a pensar quando? Quando eu entrar na faculdade? Aí eu vou começar a pensar? Tarde demais. Né? Criança tem que pensar. Escola tem que fazer a criança pensar. A família tem que fazer a criança pensar. Né? Senão ela fica só engolindo o que está dado como pronto para ela. Né? E hoje, diferente da nossa época aqui, que eu sou dos anos 80... Né? Eu só tinha para assistir o Chaves e o Tom e Jerry. Né? Temos aí, né? Então, pica-pau. Temos aí uma infinidade de situações da tela, né? Consumindo, entrando, fazendo engolir. Tem que pensar muito mais hoje em dia, parece. Fazer pensar mais criticamente sobre as coisas, né? As telas têm feito a gente pensar muito menos, porque entrega tudo pronto, né? Então, onde está minha liderança? Como que eu desligo o botão? Liderança. Liderança de mim, do meu eu. Esse é um ponto incrível.
Esse é um ponto incrível, que eu já contei, eu acho, na outra live, que eu falei pro meu filho, quem é que tá controlando, né? Com 3 anos. Você ou a É, TV? Quando a TV coloca o outro que vai passar aqui daqui a pouco, é para você querer assistir o seu outro programa. Ela tá controlando você. Ele fez, é isso, né? Quem tá liderando? Então, peraí, né? Vamos conversar sobre isso, né? E a segunda uhum, dimensão? Falamos então dessa primeira, de autoliderança. Será que a gente já pode ir para a segunda? Não sei, tô puxando para a segunda aqui, mas você também me diz. pode, Se não for o caso, a gente continua pode. mais um pouquinho na primeira. Segunda dimensão, então, da liderança. Então a liderança do eu, né, que está pautada no autoconhecimento e autocontrole. E a liderança das minhas relações com o outro. Então é o eu e o outro. Se a gente imaginar uma bolinha no centro, uma bolinha agora um pouco maior, né? Que é onde eu entro na relação, porque eu sinto, penso e ajo diferente do outro. Então, como eu me relaciono com esse outro estranho a mim? Eu preciso criar instrumentos de liderança desta relação. Sim. Para não ser uma criança sozinha, né? Sim, sim. Em alguns momentos eu vou precisar de ferramentas de persuasão. Em alguns momentos eu vou precisar de ferramentas para ceder, né? E para acompanhar o outro. Em alguns momentos eu vou precisar estabelecer essa forma de me relacionar para não ficar só, como você falou, isolado num canto de algum lugar, porque não. Talvez em alguns momentos eu vou ficar, né? Eu tô mais infeliz, eu tô precisando de um tempo, ou eu tô mais reflexivo, né? Mas na maior parte do tempo a gente está interagindo, né? Com alguém, mesmo no núcleo íntimo ou no núcleo menos íntimo, né? Escolar, de trabalho, a gente está interagindo, né? Então se nessa primeira dimensão eu vou aprendendo a lidar comigo e me conhecer, eu tenho mais chances de ter relações mais saudáveis e aprender a liderar essas relações para que elas sejam duradouras, para que elas sejam equilibradas, né? Boas amizades, né? Bons relacionamentos na escola, relacionamento com os meus familiares, irmãos, né? Irmãos brigam, cadê a liderança na relação às vezes, né? Criança brigando, outros não, outros se dão muito bem, mas a gente ouve muita reclamação de irmãos brigando, né, Isa? Sim, Nesse sim, é contexto. muito comum, é muito comum. E eu acho legal também que quando a gente parte da autoliderança, a primeira dimensão, que é o autoconhecimento, então na segunda dimensão, que é liderar a minha relação com o outro, eu preciso olhar para o outro, eu preciso conhecer o outro, eu preciso buscar saber da história de vida desse outro para entender por que ele é assim, né? Por que eu estou tendo algum desafio com esse outro? O que ele não teve, ou o que ele teve que faz dele diferente de mim? Na história de vida dele, né? E aí eu realmente vou começando o desenvolvimento da empatia, né? Eu vou começando o desenvolvimento da verdadeira empatia, que não é fazer para o outro que você gostaria que fizesse para você, é fazer para o outro que o outro gostaria que fizesse para ele. Eu tenho que olhar para esse outro e saber quem ele é, né? Do que ele gosta, o que de fato faz sentido para ele, né? E aí, quando eu olho para esse outro e começo a desenvolver empatia, eu já estou maior. É interessante pensar que a primeira dimensão da liderança, né, provavelmente é desenvolvida mais na líderes. Agora eu já estou supondo, você vai falar se eu estou fazendo uma análise adequada. Né? No período mais do infantil, que é o egocentrismo, que é quando a gente está naquela fase muito de eu, meu, né? Eu descobrindo a si mesmo. Depois, quando vai começando ali no final do infantil, pulando para o Fundamental 1, eu começo a exercitar muito mais a liderança na sua segunda dimensão, que é na relação com o outro, né? Que é a hora que eu me abro para o social, eu me abro para o outro, né? E aí eu vou desenvolvendo as minhas relações, a minha capacidade de ceder, a minha capacidade de persuadir, a minha capacidade de negociar, né? De encontrar um ponto em comum nesse dilema, talvez, nesse problema que às vezes a gente enfrenta, né? E aí a gente vai exercitando essa musculatura, né? Da liderança das relações com os outros, né? Faz sentido?
É por aí? Faz sentido, Isa. Não que a gente não vá mais trabalhar o eu, né? O eu é sempre trabalhado, sempre, a vida toda, né? Mas, sim, quando eu vou crescendo, né, 6, 7, 8 anos, se eu sou ajudado para isso, se eu sou essa criança que é, então, atendida para essa liderança das suas relações, eu vou começar a pensar antes de agir com o outro, porque a liderança das relações, o que significa? Que eu preciso pensar para agir. Porque, inclusive, de fato, a estratégia, se né? você... o que eu faço? Bom, eu não concordo com aquela atitude ou com aquela opinião daquele meu outro, meu amigo, meu familiar, enfim. A minha primeira reação vai ser repulsa, né? Julgamento, mas essa é raiva, de novo. Então, eu preciso dessa relação, eu não vou quebrar essa relação. Né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou me relacionar de uma maneira inteligente, respeitando. O respeito é a base dessa liderança com o outro, respeitando o meu diferente, né? O que eu gosto muito de dizer, e me orgulho disso, que nós trabalhamos na escola para não ter panelinha. Eu sofri tanto com panelinha. Quem sofreu aí com panelinha que está nos assistindo? Eu estudei, né, numa sala de aula imensa, né, 30 alunos, 35, 40. Eu estudei em São Paulo em escolas muito grandes, escola pública. E panelinha, eu tinha 2 ou 3 amiguinhos e dos outros tinha até um medinho, né? Muito tímida, não era o que eu sou hoje. Né? Melhorou muito, graças a Deus, mas panelinha é muito ruim. Eu preciso me relacionar com quem é diferente de mim, é estranho a mim, porque eu aprendo tanto com isso. Né? Vai me fazer bem na vida toda. Imagina, né, quando chegar no mercado de trabalho, eu vou conseguir lidar com pessoas diferentes. Se eu não gostar do meu chefe, eu vou pedir demissão? Não, eu preciso aprender a lidar com ele, conhecê-lo, respeitá-lo, amá-lo do jeito que ele é, conversar com ele, entender e dar o limite, né? E perceber os limites da relação, mas ser uma relação respeitosa e saudável. Né? Então, se a criança já tem esse desafio grande de fazer um trabalho em dupla com quem ela não escolheu, é difícil. A gente aqui adulto, né? Que bobagem, não é, gente? É uma sofrência, né? Como se diz. Adulto, eu não quero fazer trabalho com aquele amiguinho ali. Não, você vai aprender a lidar com lugar ele. De aluno também não quer fazer com quem não conhece, viu? Não quer. Não quer, né? É mais fácil. Então, que bom esse desafio. Né? Que bom esse desafio, né? De aprender a me relacionar com quem eu não estou acostumado, ou com quem não parece tanto comigo assim. É liderança, tanto de mim quanto dessa relação, que vem, então, banhada do respeito, né? Para ela funcionar. E respeito a gente aprende, não nasce respeitando. Né? É uma condição humana pensar, respeitar, né? Valores, virtudes, né? A gente tem que aprender. E pelo exemplo, pela educação, a gente aprende. Cada dia da nossa vida. Ou faz, ou não faz. Né? E aí começa a gerar doenças. Que nós estávamos conversando recentemente. Né? Quando a gente não está feliz nas relações, não está feliz consigo mesmo, vem doença um dia. A vida vai nos cobrando. As relações, né? Já que você puxou o fiozinho aí do novelo da doença, né, e do bem-estar e da saúde, existe uma pesquisa que mostra o impacto das boas relações na saúde das pessoas. E assim, é um dos principais fatores para a qualidade de vida e saúde do ser humano, as relações que ele tem no dia a dia serem positivas, serem boas. Quanto melhores as relações que ele estabelece no dia a dia,
mais chance dele ser uma pessoa saudável. E quanto mais conflituosas, complexas as relações que ele estabelece no dia a dia, mais chance dele viver com alguma dor ou doença. Sabe? Esporadicamente uma doença, uma doença, uma doença. Por que será? Né? Então, isso é muito sério. Então, quando você fala que a segunda dimensão da liderança, que é trabalhada na Leaders School, é pensando na liderança sobre as relações que eu tenho, eu estou entendendo que eu vou crescer um ser humano que eu vou liderar as minhas relações. Que se elas não estiverem boas, de duas uma. Ou eu vou fazer com que elas fiquem melhores, né? Ou eu vou escolher outras relações. Não vou permanecer nessas que não estão saudáveis, que não estão potentes, com possibilidade de ficarem boas, né? Naquelas que eu puder escolher no momento em que eu puder escolher, né? Então, isso seria liderar também as relações depois de uma maneira mais autônoma, né? Quando a gente já está nesse momento de decidir mesmo, com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou fazer a vida, com quem eu vou me associar, com quem eu vou sair junto. Chega um momento da vida que eu escolho muito as pessoas com as quais eu vou estar, né? Não necessariamente todas, tem algumas que não, que a vida escolhe pra gente e a gente precisa realmente gerir, né? Mas tem muitas que somos nós que escolhemos. Então, a liderança na gestão daquilo que a vida me trouxe, na escolha daquilo que eu posso escolher e na gestão dessas escolhas também, depois que eu fiz as escolhas, né? É muito interessante, é muito potente pensar em liderança das relações com os outros, né? Muito especial. É bem desafiador, não é fácil, é uma construção de vida, né? E que a gente tem que dar atenção para isso. Volto a dizer, castigo não vai resolver, não faz isso, menino, não vai resolver, porque não pensou sobre aquilo, não analisou, não viu as perdas, né? Pode xingar as pessoas? Se eu xingo, qual que é a consequência? Não pode ser só um castigo, né? Não pode ser só uma punição. Tira o celular. Não tem nada a ver o celular com xingar, né? É outro processo. Então precisa ser repensado. O pior de tudo é a criança que para de xingar, não porque aprendeu alguma coisa sobre liderar as próprias relações, mas porque ficou mais viciada ainda no celular depois que passou uma semana sem ele. Não é? Então, é só por isso, né? Olha o que a gente faz. É só utilitarismo, não é valor, não é virtude, né? E quem não quer uma sociedade com pessoas virtuosas? A gente precisa muito, né? Cada vez mais de pessoas virtuosas que tenham valor de si, valor dos outros, se importe com os outros, tenha compaixão, né? E aí a gente vem também na terceira dimensão. E última, não menos importante, e talvez aquela última bola maior que envolve o eu e o outro. Aí vem a minha relação com o mundo. Olhar que eu faço parte de um todo, né, Isa? Faço parte, eu sou importante para o mundo. Eu não estou aqui a passeio. Meu propósito de vida vai ser... Né? Qual é a tua obra, Mário Sérgio Cortella? Qual é a tua entrega? Que legado você vai deixar? Que história você vai escrever? Quais são os seus talentos? Quais são as suas escolhas que você vai usar para contribuir com as pessoas, para fazer os outros mais felizes, para fazer o planeta um pouco melhor porque você passou por aqui? De alguma maneira, o que é que você vai colocar de você a serviço do outro? Nessa passagem, exato. Nesse tempinho curto entre o berço e a cova que a gente escolheu chamar de vida, que passa rapidinho, né? A gente precisa, né? A gente precisa mostrar que nós somos líderes, cada um de nós, cada ser humano, cada criança, cada jovem, tem uma potência enorme para transformar o mundo em um mundo melhor, sendo pessoas boas, né? Então, tudo que eu faço, eu posso gerar para o planeta e para as pessoas uma qualidade, né? Uma melhora, uma transformação. Então, eu preciso que minha criança, ela influencie o mundo de maneira positiva, né? Eu falo muito assim,
para os meus pais, para os pais que vêm visitar o colégio, não vou formar para o vestibular, me desculpa, é uma consequência natural estudar e passar numa prova. Sim. Eu preciso que meu aluno, se ele sair daqui, eu encontrar com ele um dia no supermercado, daqui 15 anos, e ele falar assim, nossa, eu sou tão realizado, e a Leaders School me ajudou a me conhecer e a eu perceber meu propósito de vida. E hoje eu sou realizado, eu tenho coisas que eu conquistei. É uma delícia te ouvir falando isso, Vânia. Eu sempre falo que as escolas elas não deviam estar aqui para formar pessoas. Elas deviam estar aqui para descobrir pessoas. E o que você está falando é exatamente isso. Eu, quanto escola, a Leaders School me ajudou a me descobrir, a me encontrar, né? a exercitar essa minha liderança no legado que eu vou deixar, né? Na marca que eu vou deixar no mundo, sabe assim? Então, assim, e nesse lugar, eu gosto também de trazer, a gente pode ter efetivamente pessoas que queiram desenvolver a sua liderança de equipes, de empresas, né? Pode ser que tenha a liderança formalmente, que a gente entende formal, né? Por liderança, né? E também pode ter aquele que vai liderar a própria carreira, que vai liderar o seu intraempreendedorismo, vai liderar a sua trajetória dentro de uma outra empresa, né? O negócio é que a gente vai deixar líderes que vão ter consciência que tem uma entrega a ser feita nessa vida, né? Para ele mesmo, para quem convive com ele e para o mundo, de uma maneira geral, né? É muito maravilhoso. É muito especial. Eu fiquei encantada quando você compartilhou essas 3 dimensões, assim, que eram o tripé, né, que embasava a decisão por esse nome, né, a ideia de criar líderes, de formar a liderança na infância, que é tão instigante, né? Como assim, né? Eu fiquei fascinada com esse olhar de liderança que vocês, né, desempenham aí. E eu tenho sentido agora os efeitos diretamente na minha criança, né? De uma maneira toda especial. Tem uma situação recente, para a gente trazer isso um pouco para a prática e sair um pouco do campo filosófico, né? Que aconteceu, em que o meu filho chegou em casa contando que ele foi convidado a ajudar em uma questão que ele antes estava se incomodando. Então, ele já tinha trazido uma queixa antes, que aquele colega estava incomodado, com aquele colega que estava incomodada, e um dia ele chegou e falou, olha, eu fui convidado a ajudar aquele colega em alguma coisa, assim, assim, assim. Aí eu só... estratégia linda. O colega estava incomodando, você está se incomodando com o colega, então tem alguma coisa que você sabe que o colega não está conseguindo acompanhar, né? Vamos ajudar o colega nesse sentido? Vamos trazer você aqui para mostrar para ele, então, que tem um jeito diferente de fazer alguma coisa? Olha... incrível. Vou manter os detalhes sobre sigilo para não comprometer o meu filho e nem o colega, né, as identidades de todo mundo. Mas a estratégia da liderança na prática, sendo aplicada. Não usa a sua, né, liderança para julgar, para ofender, que aí você não está tendo nem a autoliderança e nem a liderança sobre as suas relações, né? Use essa sua capacidade de influenciar e de perceber coisas que o outro, de repente, podia fazer diferente para ajudar, para servir, para trazer o outro também para esse olhar, quando o seu olhar funciona melhor em alguma questão, vamos dizer assim, né? Então, é muito lindo isso, muito bacana, né? E a gente vê isso acontecendo, funcionando na prática, né? É muito potente. É desafiador, sim. É um processo longo, né? A gente pensa enquanto tanto família quanto escola, num processo longo prazo, né? E aquilo que nós falamos no início é fundamental. Aliança no processo, todos os educadores com aliança no processo, né? Tem que haver diálogo entre educadores, às vezes entre vó e mãe, pai e tio, escola e família, é essencial, né? A gente precisa estar alinhado. Né? Isso. Precisa estar alinhado, falando a mesma língua, para que isso aconteça, né? Sim. Vânia, 100% dos seus alunos vão sair realizados, líderes de si, do outro e do mundo? Não sei. Mas o nosso esforço, toda, né, para além do conteúdo,
que o conteúdo, como dizia Rubem Alves, está nos livros e está na internet. Então vamos para além do conteúdo, vamos usar isso tudo para ensinar também conteúdo, né? Para dar sentido ao conteúdo. Então é possível e é a nossa busca, é a nossa missão, fazer com que a gente tenha realmente o cultivo desses valores e virtudes que vão construir a liderança, né, de si, do outro e das suas influências para o mundo que aí fora está. Então, é muito importante que haja realmente uma reflexão e diálogo constante para que a gente consiga colher depois esses frutos, né, dessa sementinha que planta e que não nasce tão rápido assim, né? Afinal de contas, cada um tem seu jeito de ser, né? Tem aqueles que são mais aptos a mudanças, outros nem tanto, já são mais assim difíceis de abrir o coração. Pessoas são pessoas, né? Isso que é lindo. Não tem receita. Sim, sim. Cada um do seu jeitinho, né? Cada um com a sua peculiaridade e com o seu desafio pela frente, né? E a gente sempre tem um desafio, coisas que a gente precisa desenvolver, né? Ô, Vânia, se você me permitir, eu queria contar a história que eu te contei ontem, presencialmente, do João e da avó dele. Eu posso? É lindo, diga. Eu queria que a gente visse a liderança que existe na criança. Como a criança tem capacidade de nos ensinar um tanto de coisa. A gente vem para esse planeta e vira mãe e a gente acha que é a gente que vai ensinar. Aí nasce um ser humano e se você tiver um pinguinho assim de sensibilidade, você percebe que na verdade ele veio para nos ensinar, né? Para nos resgatar. O João, gente, é aquele menino de 4 anos, né? Eu estava lá em Campo Grande agora, fui eu casar um primo lá e fiquei hospedada na casa do outro primo, que tem um casal de gêmeos, o João e a Maria. Cada um com seu jeitinho. A Maria toda delicadinha, toda princesa, lady. E o João todo falador, todo comunicativo, brincalhão, uma figura. E a minha tia é a avó do João e da Maria. E um dia, estava com o João no carro e passou uma situação um pouco difícil de trânsito, em que ela precisava fazer a conversão, né, virar à direita, mas vinha um ciclista e um carro rápido atrás dela. Então, se ela parasse, ela corria o risco do carro de trás bater. E se ela virasse muito fechada, ela fechava o ciclista e causava um acidente. Então, ela fez uma curva mais aberta, assim, virou, fechou o ciclista, mas não causou o acidente e estacionou. Quando ela saiu do carro com o João, o ciclista falou: "Ô, dona, a senhora não viu que eu estava passando aqui? A senhora quase bateu em mim." Aí ela falou: "Eu vi, você me desculpa." Né? Ele falou assim: "A senhora vai causar um acidente se continuar dirigindo desse jeito. Você não viu que eu estava passando aqui, não sei o que, não sei o que." "Eu vi, eu tô te pedindo desculpa, você me desculpa." Você que começou a xingar ela ficou tão brava. "Então você vai." O João ouviu a história, olhou assim e fez: "Vovó, a senhora xingou o homem da bicicleta?" Ela falou: "Xinguei, João, xinguei. Eu pedi desculpa pra ele uma vez, ele não desculpou. Eu pedi desculpa pra ele 2 vezes, não desculpou. Na terceira vez, quando você pede desculpa 2 vezes pra pessoa, ela não te desculpa, o que é que você faz?" O João virou pra ela e falou: "Eu dou um abraço." Então, gente, quando a gente tem esse espaço de vez, de voz, de fala, de liderança infantil, podendo florescer para nos ensinar, para nos salvar de nós mesmos, a gente tem essas lições tão lindas, tão potentes, né? Esses belos tapas na cara, né? Que a gente fala: uau, Uau! uau, Puxa vida, mais equilibrado que a vovó. Onde foi que eu deixei de dar abraço quando a desculpa falada não funcionava, né? Quando foi que eu fui ficar, né, assim, né, tão violenta? E todos nós, né? Todos nós, né? A maioria de nós falaria: "Ai, também, né? Tá certo, vai ficar 3 vezes pedindo desculpa, o homem não", né? E João fala: "Eu dou um abraço." Exato.
Veja Quanta o poder que ele já tem de ser o líder das relações, né? Sim. E compreender o outro. Se ele não está conseguindo desculpar a vovó, ele está precisando de um aconchego, né? De calma, respira, tá tudo bem, né? E o abraço traz isso, né? Desarma a raiva muito rapidamente. Então, por que não dar um abraço? Ele aprendeu isso alguma vez e funcionou para ele falar isso para a vovó, né? Que lindo, com 4 anos, olha só. Criança sabe muito, né? Eles são E incríveis, nos né? ensinam mesmo. Eles são Nos ensinam incríveis. mesmo. Eles A são gente tem que parar para maravilhosos. ouvi-los, Sim, né, eu Isa? falo isso. Olhar com olhos de ver, ouvir com ouvidos de escutar, porque às vezes a gente está olhando, mas não está vendo, né? Está ouvindo, está escutando, mas não está ouvindo, né? Então, realmente, olhar com olhos de ver, ouvir com ouvidos de escutar, sentir com o coração aberto de sentir. Porque as crianças estão aí o Isso. tempo inteiro nos entregando essas pérolas, esses ensinamentos, nos fazendo esses convites, né? A gente só precisa estar sensível para realmente aceitar, acatar. Que delícia, Vânia. Muito É gostoso. verdade, Bom é demais. verdade. E educar Olha, é um processo, né, Isa? Longo e demorado, sem pressa. sim, Exige paciência. sim, Paciência é uma virtude aprendida, que se aprendemos também desde criança, desenvolvemos melhor na vida adulta. Né? O mundo está tão rápido, tudo é tão passageiro, tudo é tão fugaz, e aí a educação é um processo longo. É repetir 1000 vezes a mesma coisa. Preciso de paciência. E sim. aí, Eu acho que frutos vão nascer, isso, a né? melhor metáfora eu ia dizer isso, que é o plantio. Você planta uma Plante. semente e você rega e repete o regar e repete o regar, muitas vezes antes de ver o resultado, Sim, sabe? Então é um processo, é lento, né? É uma vida, né? Em ação, em desenvolvimento, uma construção toda acontecendo internamente, né? É muito lindo. é. Eu lembro de um dia, as crianças até hoje plantam feijão no algodão na escola, né? Isso é um clássico, né? E é uma delícia. Eu lembro de quando eu plantava feijão na escola e ainda se planta, porque ele nasce Sim, rápido, sim, né? E a criança quer ver sim. nascer. E aí eu É lembro que muito teve um legal. aluninho que o dele não nascia, oh, meu Deus do céu. A gente estava até fazendo oração pro feijão já aqui na escola. Porque ele estava decepcionado. O dele demorou, a sala inteira brotou. Puf, né? Aquela semana já brota, é uma belezinha, né? E o dele lá. E ele, meu feijão. Quando brotou, com muita luz, também mentalização no feijão, a alegria dele foi maior do que a dos outros. Todo mundo se contagiou com a alegria dele, porque demorou mais. Que Ele esperou legal. mais por aquilo. Então, as coisas que demoram. Eu aprendi isso também com uma criança de 4 anos aqui na escola. Era uma turma de 4 anos. Os 4 anos são lindos, né? São lindos. Criança tá pronta para tudo com 4 anos, né? E muito para nos ensinar. Eu falei, uau, como foi bom demorar o dele, né? Todo mundo aprendeu com aquilo. Maravilhoso. Que lição de vida, né? Que lição. Que lindo. Que lindo. Ô, Vânia, que delícia. Sempre muito bom falar com você, viu? Queria te agradecer demais, demais, demais por mais essa oportunidade. Muito especial. Adorei, adorei, adorei trazer esse Eu assunto também. à tona. Eu acho que a gente precisa colocar essa questão da liderança das crianças, de criar líderes, né? De desenvolver a liderança Sim. infantil, o protagonismo em pauta, trazer isso mesmo, desmistificar, né, essa ideia. Nós não estamos falando em perda de autoridade. Nós estamos falando de um processo muito mais profundo do que isso, né? E a gente Sim. tem o nosso lugar de adulto, de guias, né, de pessoas que somos responsáveis pelas crianças, garantido. Não precisamos nos preocupar com isso. Agora, as crianças, lamentavelmente, não estão tendo seu protagonismo garantido pela forma como a gente vem desenvolvendo na nossa sociedade. Então, é disso que a gente está falando quando a gente quer criar líderes, né? Que Com lindo! Eu certeza. queria te agradecer demais por mais essa oportunidade. Muito especial. Que bom, eu também gostei bastante. Muito obrigada também pelo espaço, né, da gente conversar. E
E sempre pensar, né? Quando a gente conversa, a gente pensa mais um pouco Sim. e nessa missão, né? Maravilhoso. E ó, não esqueci aquilo que você me convidou, para a gente gravar um vídeo sobre essas questões voltadas para telas e mudanças de comportamento e como a gente tem Uhum. sofrido, né, com as nossas crianças, nossos adolescentes, nesse mundo tão encharcado de telas para todos os lados, né, e jogos online e os impactos que isso traz. Nós vamos combinar e vamos gravar esse também, viu? Vamos fazer esse mais para YouTube. Eu divulguei a live lá no YouTube e eu tive seguidores lá do YouTube que falaram: eu não tenho Instagram, a gente quer ver também. Então esse nós vamos fazer gravado, vamos liberar para lá. E aí a gente divulga aqui também, o pessoal daqui também vai poder assistir, a gente atende todo mundo. Sim, combinado, é muito importante o tema, realmente. A personalidade, uma vez desenvolvida, ela pode ser mudada se a gente descuida dela, né? Então, ensinei a ser bonzinho, a ser educado, depois eu largo na internet, pode aprender tudo ao contrário do que eu ensinei. Então, muda sim o estilo de pensamento dessa criança, desse jovem. É isso que a gente quer falar, é importante, é fundamental, porque está latente na vida cotidiana, né, dentro das casas, principalmente, né, e tem escolas que também permitem o uso do celular para entretenimento, eu sou contra isso bastante. Não dá, né, não condiz, né, com a realidade educacional, mas é fundamental a gente pensar sobre isso também, e acho que o assunto da liderança é muito grande, né, acho que a gente deu aí uma pincelada, mas também acho que a gente pode sempre trazer à tona, né, que a importância desse processo aí para todo mundo poder enxergar que a gente precisa, a gente pode atuar, né, numa mudança de sociedade se a gente atuar na educação. Né? A educação realmente é a arma mais poderosa do mundo. Eu acredito nisso, como dizia Mandela. Eu também, sem dúvida. Né? Maravilhoso. Pessoal perguntando, sim, a live vai ficar gravada e essa live também vai para o YouTube. Viu? Disponibilizaremos para vocês poderem assistir, mostrar para alguém. Teve gente falando, eu quero mostrar para o marido. Mostra, manda nos grupos, né, de outras escolas, para a gente levar essa mensagem e passar isso tudo adiante. Muito obrigada, Vânia. Deus te abençoe. Até a próxima, Amém. Se Deus quiser. E gratidão, gente, a todos vocês também que nos assistiram. Muito especial. Beijo, Vânia. Muito obrigada. Gratidão. Um grande beijo para todos, um grande beijo para você e até a próxima. Até, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.